Ao analisar a crucificação de Jesus, nós vamos encontrar Pôncio Pilatos recebendo uma acusação de Jesus como malfeitor. Imaginemos Jesus sendo malfeitor, que ele só fez o bem, curou o paralítico, limpou os olhos de pessoas que estavam cegas. E nós vamos ver que em João 18:30 foi apresentado a Jesus como malfeitor. Ele não se defendeu. Ele ficou sereno. Sabe por que ele ficou sereno? Porque ele tinha plena certeza que ele não era malfeitor. E ele sabia que Deus sabia. Isso o deixou tranquilo. Ele não se preocupou. Então, baseado na lei mosaica, que está elencado no livro de Deuteronômio, que é o 5º livro do Pentateuco, no capítulo 21, versículo 22 e 23, que diz que quando alguém for julgado e sentenciado à morte, ele deverá ser pendurado no madeiro. E o pendurado no madeiro é maldito de Deus. Imaginemos Jesus ter sido considerado maldito de Deus por causa de uma lei mosaica. É claro que essa lei não era de Deus, era de Moisés. E Paulo de Tarso, que é o apóstolo dos gentios, ao analisar exatamente esta lei, ele fala que Jesus nos resgatou da maldição da lei, ou seja, de uma lei que foi dita que não devia ter sido dita, ou seja, uma lei maldita. Uma lei maldita chama-se maldição. Nós vamos encontrar exatamente o apóstolo Paulo fazendo essa defesa no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. O mais importante de tudo que nós vamos estudar é a quietude, a mansietude, a serenidade que Jesus enfrentou o tempo todo o momento da crucificação. O momento da crucificação foi um dos momentos mais sublimes que nós podemos encontrar, porque ele não reclamou, ele ficou o tempo todo sereno. Essa serenidade fez com que todos sentissem uma diferença muito grande naquele homem, que em nenhum momento levantou os olhos para blasfemar. Inclusive, como relata exatamente o livro de Lucas, no capítulo 23, versículo 34, Jesus com os braços abertos, olhando para aquela multidão que ele havia curado, que lá tinha cego que hoje via, paralítico que agora andava, surdo que agora ouvia, pessoas enlouquecidas com a mente sadia. Lá estavam gritando: solta Barrabás e prende Jesus. Essa mesma multidão que tinha sido beneficiada por esse homem de luz, estava gritando a sua crucificação. Por que eles estavam gritando isso? Porque eles foram persuadidos pelos sacerdotes da época, os homens que se diziam representar Deus. Eles instruíram o povo para que pedisse a soltura de Barrabás e prendesse o nosso Cristo. Ele não se defendeu. Ele, de braços abertos, conclama aos céus e diz, como Lucas afirma em 23:34, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E realmente não sabiam. Porque se eles soubessem a sublimidade daquele ser que ali estava, ninguém havia crucificado. Os sacerdotes da época, junto com os anciãos que representavam a cultura intelectual da época, fizeram com que o povo crucificasse Jesus. Muito triste isso. Mas o mais importante é que Jesus se tornou sereno, nos dando a principal característica e o objetivo da crucificação, nos dando o exemplo que devemos sofrer sem reclamar. Esse é o principal objetivo da crucificação, é que ele não reclamou, ele não censurou,
e ele não blasfemou, e ele não julgou nenhum momento de praga para alguém. Ele grita aos céus e pede perdão. Essa é o principal objetivo da crucificação, nos mostrando que no momento de dor e quando nós somos injuriados, quando nós somos massacrados, que nós devemos perdoar. Esse é o grande objetivo da crucificação. É Jesus mostrando que nós devemos imitá-lo no momento da dor ou no momento quando alguém nos açoita, que nós devemos perdoar ilimitadamente. Muita paz.